Olá, amigas. Você é uma pessoa muito reservada, que quase não fala nada com as pessoas que você confia, mas você não gosta de se abrir? Hoje você vai entender um pouco sobre isso. Quando a gente tem pessoas que são maduras e que também é da fé, que também nos compreende, nos fortalece, sabe, aquela pessoa que nos impulsiona. É bom quando a gente fala das nossas dificuldades e daquilo que a gente vai vencendo, passando por cima. É bom. E por que isso é bom? Porque toda vez que a gente fala algo que a gente precisa vencer ou que a gente já venceu, primeiro que a gente ajuda alguém, quando a gente já venceu e superou aquilo. E quando a gente está vivendo na situação, aquela pessoa pode dar uma clareza maior. Como você faz para sair daquilo, né? Eu estava conversando isso com a minha filha e ela falou assim: mãe, é tão bom quando a gente fala algo, até das nossas debilidades, a gente se coloca como uma pessoa humana, sabe? Humana, olha, eu também tenho minhas fraquezas, eu também tenho meus erros. E a gente fala sobre isso é tão bom, sabe por quê, mãe? A gente vai sendo curado, isso está na Bíblia. E eu, minha filha, mas aonde está? Que versículo maravilhoso, que palavra linda. E ela não sabia dizer qual era o versículo, eu procurei também, não consegui achar. E hoje, quando eu fui orar, para pedir a Deus uma direção, o que eu devo falar, meu Deus, para essas pessoas que vão me ouvir? Eu abri neste versículo e eu fiquei maravilhada, porque eu falei, é isso que Deus quer que eu fale. Está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejas curados, para que vocês sarem. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E sabe, gente, às vezes você fala assim, eu não quero preocupar ninguém, eu não quero talvez mostrar minhas fraquezas para ninguém. E não precisa mostrar para todas as pessoas, mas se tem algo que você não consegue vencer, que você, sabe, não consegue mesmo, você já orou, você já pediu, você já fez tudo que você podia e não conseguiu superar isso, mudar isso, vencer essa tentação, confesse. Para alguém que tem maturidade espiritual, para alguém que realmente é da fé. E de repente você vai se sentir curada. Lá em Salmos 32, no versículo 3, Davi diz assim, ó: quando eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Davi tinha pecado e ele não confessou, ficou em silêncio e os ossos dele foram envelhecendo. Mas quando ele confessou, quando ele abriu o coração, falou com Deus, Deus teve compaixão dele. E sabe, gente, ele deixou isso anotado. É um salmo de Davi. Ele deixou isso para a gente aprender com o que ele passou. No versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade no meu pecado. Deus perdoa quando a gente confessa a Ele, mas se você não consegue vencer isso, porque você fala com Deus, você pede perdão, mas daqui a pouco está ali você de novo passando por aquilo, fale com alguém sobre isso que está atormentando o teu coração, sobre isso que tira a tua paz. Porque fazendo isso, aqui em Tiago diz: confessai as vossas culpas, as vossas ofensas, vossos erros, vossas fraquezas, aquilo que você não consegue vencer,
uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejas curado. Quando a gente vai falando, a gente vai sendo curada. Eu mudei muito dentro de mim. Eu falo assim, meu Deus, como Deus pôde criar uma fortaleza na minha vida, na minha alma, no meu interior, sabe? Na minha mente, quando eu passei a compartilhar o pão. E falar de coisas, às vezes, tão íntimas, tão pessoais, lutas tão internas que eu vivi. Mas só de eu compartilhar, eu fui sendo curada. Claro que a maioria delas eu já contei depois que mudou, mas com aquelas pessoas mais próximas que estavam ali no meu convívio, eu falava, poxa, eu tenho essa dificuldade, eu preciso mudar nisso. Com pessoas muito específicas, muito maduras, não com todo mundo. Entenda isso, por favor, porque tem pessoas que, se você falar da sua vida, a coisa piora, tá? Pessoas de Deus, maduras, que são da fé, que não são pessoas que se acham santa demais, porque se você falar das tuas lutas para alguém que sempre se coloca na posição de santidade, ela não vai te entender, ela vai te julgar. Então tem que ser pessoa realmente madura. Mas isso nos cura, amiga. Então, primeiro ponto, não deixa nada, nenhum pecado ficar encoberto, ficar guardado, ficar em silêncio. Isso vai te corroer, isso vai te consumir de um jeito que você vai envelhecer. A verdade é essa, você vai envelhecer por dentro e por fora também, porque perde o brilho, né? Perde o brilho completamente. Mas quando você fala e você ora, alguém ora com você, isso te ajuda. Esses dias eu estava conversando com uma jovem e ela contou para mim a luta dela. Ela contou as dificuldades que ela tinha, muito novinha, então tinha muitos conflitos, né? Os conflitos da juventude. E eu orientei ela, mas eu orientei ela como se eu estivesse falando com a minha filha. E já imaginando, orientando a minha neta daqui a alguns anos. Conversei com ela e depois eu falei assim, vamos orar? E eu orei com ela e falei, repita comigo. E fui falando a oração, meu Deus, me dê força, me ajuda a suportar isso, me ajude a vencer isso, me tira disso e tal e tal. Fiz aquela oração com ela e eu creio que Deus agiu dentro dela. Isso eu tenho certeza, Deus mudou, Deus virou a chave dentro dela. Porque quando a gente fala, quando a gente se une em oração, a gente é curada. Isso é muito bom, amiga. Saiba disso, às vezes você está passando por uma luta sozinha, você já está sufocada. Você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém, você tem medo de tudo. Você está assim no teu limite, você está sufocada. Fale com alguém que possa te ajudar. A primeira pessoa é Deus. Se você fala assim, Valéria, eu não tenho ninguém que eu possa falar, eu sou sozinha, minha luta, eu vivo só. Fale com Deus, tá? Fale com Deus. Mas nessa passagem, Tiago ensina a gente a falar com alguém que possa orar conosco, que possa nos ajudar. Eu estava em casa e de repente era umas 9 horas da noite, alguém me mandou uma mensagem falando assim, eu estou passando por uma luta muito grande, eu estou muito aflita, desanimada, sabe? Já estou quase desistindo de tudo. E eu dei uma palavra para essa pessoa, mas aí quando foi de madrugada eu acordei e orei por ela. E falei, meu Deus, ajuda ela, dá força para ela, seja com ela. Orei muito por ela. Quando foi 7 da manhã, ela me mandou um recado. Valéria, Deus me respondeu. Ela falou, né? Eu passei a noite orando e Deus me respondeu. E eu fiquei tão feliz porque eu falei, Jesus, o Senhor me acordou para orar com ela.
O Senhor me acordou para orar com ela, mesmo sem saber que ela estava orando. E ela falou, Deus me respondeu, eu recebi a notícia disso. Deus me respondeu. A oração, gente, de alguém da fé pode muito em seu efeito. Uma pessoa justa, Deus honra quando se une em oração. Então, tá passando por uma luta, tá aflita, ore com alguém. Ore, sabe? Se tem alguma coisa para falar, bota para fora, vomita, não fica guardando, não. Eu quis falar sobre isso porque eu vi que realmente eu fui sarando de muitas coisas depois que eu passei a compartilhar o pão. Então, isso vai acontecer na sua vida, se você não ficar sempre guardando os teus problemas e ficar aquela pessoa sufocada com tanta coisa. Você não está sozinha não, amiga. Escuta bem o que eu vou te falar. Amiga, você não está sozinha. Você não está sozinha nessa luta. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Tchau.